Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Marcenaria de hoje. Eu sou José Antônio Lopes e hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver alguns problemas com parede desnivelada, pia desnivelada, teto também desnivelado. Vou mostrar no Promob para te dar o exemplo e também vou mostrar com fotos reais que eu tirei na obra antes de resolver esses problemas para você entender como foi que eu resolvi, beleza? Mas antes de entender tudo isso, eu peço que você se inscreva no canal se não for inscrito, faça esse favorzinho, não custa nada, é só clicar no botãozinho aqui abaixo. Não esqueça também de deixar o seu like para estar me incentivando a criar mais vídeos como esse. Acione o sininho de notificações para ser notificado quando eu fizer novos vídeos. Para você que está aí tentando fazer móveis planejados, talvez para sua casa, se inscreve aí porque eu ajudo muita gente nesse canal a fazer móveis planejados sem ter uma marcenaria. Não se esqueça também de me seguir no Instagram. Então, pessoal, vamos começar pelo teto, beleza? Você pode estar olhando aqui esse arremate, ou seja, esse fechamento, e pode estar achando ele um pouquinho alto, tá? Você pode estar pensando, tá alto, poderia deixar menos aqui, poderia deixar só 2 centímetros. Ok. Porém, o que a gente tem que levar em consideração primeiro, pessoal, é a altura aqui, ó. Você tem que deixar aqui, ó, de 60 a 70 centímetros, ok? Então, se você deixou de 60 a 70 e aqui sobrou 9, ok. Se você quiser topar no teto, tudo bem, só que já vai dar 80 praticamente, vai dar 79, tá um pouco alto. E o máximo que a gente costuma colocar é 70. Então, eu aconselho que você deixe o seu 70 aqui no máximo. E agora você marcou aqui onde vai começar o seu módulo e marcou onde vai terminar depois do tamponamento, que são essas peças que revestem aqui os módulos. E aqui sobrou 9 centímetros e aqui sobrou 10, por exemplo. Está um pouquinho mais alto desse lado. Você vai comprar esse material já cortado. Vamos supor que você vai comprar cortado. Então, essas réguas de cima, você vai pedir com 10, ou seja, 1 centímetro maior, porque esse lado está maior. E aí você vai cortar ele aqui com a serra tico-tico ou vai planar de acordo com o teto depois que você instalou aqui os módulos. Então, você começa a planar a peça e colocar aqui para ver se vai dar certo. Então, você vai planando mais esse lado aqui. Esse lado aqui você plana um pouquinho mais. Aí esse aqui você precisou planear só um pouquinho aqui porque esse lado está maior. Ok, então você instalou esse lado, colocou aqui em cima. Você pode colocar uns calços lá atrás para receber essa peça para ela não passar direto, né? E aí você pode colar, colocar silicone na peça, colar ela, essa aqui na que vai atrás. E aí você pode vir com essa outra, colocar também os calços lá atrás para receber ela. Colocou aqui em cima, instalou, beleza. Aí ficou assim, seu fechamento aqui. Você fechou para não entrar nada, já que sobrou 9 centímetros aqui. Não tem o porquê você deixar mais alto aqui, tá? Não tem o porquê você deixar aqui o buraco aqui. Caso você deixe, vai entrar barato ou algum outro bicho. Tranquilo. Mas se eu quiser fazer esse módulo maior para deixar praticamente topado no teto, pode também. Pode ser que você queira os módulos maiores. Então, se você seguir aí uma altura até de 1 metro, vai ficar bom. Tem gente que deixa mais, mas os aéreos eu costumo deixar no máximo de 1 metro, senão fica muito alto para pegar as coisas lá em cima, não adianta muita coisa. Você pode subir com eles um pouco mais e pode, ao invés de fazer esse fechamento grande aqui, então você sobe um pouquinho mais aqui com os módulos, né? E o tamponamento vai ficar quase que pegando. Aí você pode colocar aqui o tamponamento, tampando os módulos. E aí você pode colar uma fita de borda e nessa fita de borda você vai acompanhar o teto. Então, quando você termina ali o seu trabalho, vai mostrar aqui o fechamento bem pequenininho, porque não vai ter esse arremate. O tamponamento encostou no teto desse lado ele já não encostou. Então você cola a fita de borda e faz o seu arremate com a fita de borda, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens aqui para você entender melhor. Desse lado aqui, pessoal, vamos supor que a parede está torta. Ela deu uma funilada bem aqui, tá? Vamos supor aqui que você colocou aqui seu módulo tamponado
e a parede ela ficou meio que parecendo um funil aqui, ó. Isso pode acontecer muitas vezes, pessoal. Isso aí não é porque é uma coisa que vai acontecer só com vocês. Isso aqui acontece em quase todas as obras. É normal acontecer. Claro que se acontecer que a parede está muito torta mesmo, aí você vai ter que fazer o serviço e acompanhar a parede do jeito que precisa. Então não vai ficar um serviço muito bonito, claro, mas a parede não vai colaborar, então você também não vai consertar a parede, você vai tentar ajustar o arremate. Nunca o módulo, sempre o arremate. O módulo nunca vai sair funilado, mas os arremates sim. Então você instalou os módulos, tem tamponamento embaixo, aqui tem tamponamento, né? Você pede essa peça um pouquinho maior quando você vê que a parede está muito torta. Pede ela um pouquinho maior para quê? Para você cortar aqui, ó, com a serra tico-tico. Você pode cortar com a serra tico-tico e passar uma plana para ficar mais certinho, não ficar muito torto. Porque a serra tico-tico não corta muito legal, né? Porém, se você não tem plana, você pode usar um toco de lixa. O que é o toco de lixa? Isso aqui, ó. Você pode comprar pronto, pessoal. Ou você, tá vendo aqui? Você pode comprar isso aqui pronto ou você pode fazer. Aqui é uma peça, tá vendo? Uma ferramenta, a gente chama ela de toco de lixa. Aqui a gente coloca a lixa, aperta esse lado, põe a outra ponta desse lado e aperta. Então você pode estar esfregando a lixa bem ali onde você cortou a peça com a tico-tico para sumir um pouco daqueles estourados. Então você passa meio na quina ali, quando você passa o silicone de acabamento, beleza, vai ficar bonitinho. Então é sempre bom ter um toco de lixa, beleza? Aí você pediu essa peça um pouquinho maior, cortou aqui com a serra tico-tico, passou o toco de lixa. Essa de cima você pede um pouquinho maior também, corta ela, passa o toco de lixa. Aí sim você vai perceber que depois que você coloca aqui o tamponamento desse lado, isso aqui serve, pessoal, também para roupeiro, tá? Se você for fazer roupeiro, pode fazer assim também. Então aqui você já percebe que aqui pegou um pouquinho mais estreito e aqui abriu mais um pouco, ok? Beleza. Agora você colocou a peça de cima, colocou a de baixo, colocou o tamponamento. Aí você pode vir com uma pecinha aqui, ó, e dar uma planada nela ou utilizar aí uma serra tico-tico para tentar fazer ela acompanhar o desnível da parede. Você encaixa ela aqui. Se o buraco aqui, pessoal, for pequenininho, você coloca silicone dentro daquela brecha, encaixa essa peça que vai aqui do lado, dá uma batida ali com o martelo, aí ela vai ficar bem rente aqui. Depois não precisa você colar a fita na hora, deixa para outro dia que já secou o silicone lá atrás. Aí você vem com a fita de borda e cola nas duas peças juntas e vai dar a impressão de que é uma peça só, beleza? Aí você já vai poder olhar e ver seu móvel aí bem acabadinho. Se for desse lado aqui, já que aqui não tem tamponamento, esse módulo serve de tamponamento, você só encosta na parede, deu uma funilada desse lado, você cola a fita acompanhando aqui o desnível na parede, corta certinho, cola em cima aqui também e cola embaixo aqui, e a fita vai dar uma impressão de que é uma peça que já foi feita acompanhando o desnível da parede, tá? Se o desnível estiver muito grande, você primeiro coloca uma pecinha por trás, faz com a tico-tico ali com a serra, ajeita tudo certinho e depois cola a fita. Sempre você tem que deixar um espaço. Se aqui, ó, vamos supor que você tem aqui esse espaço daqui até aqui, de, vamos supor, 2,5 metros. Vai fazer módulos, você tem que lembrar do tamponamento desse lado, né? Então já vai perder aqui 18 milímetros. Então você vai tirar aqui mais 1,5 centímetro desse lado, dependendo do desnível, né? E esse lado aqui, se você vai começar com ele rente, então você não precisa tirar nada, você vai tirar só desse lado. Aí sim, você já monta o seu móvel aqui no local e vai ter o espaço do tamponamento e depois o espaço para você colocar o arremate e seguir a parede, ok? Já, pessoal, na parte de baixo aqui, ó, você pode fazer também do mesmo jeito. Se deu uma funilada aqui, ó, você sempre tem que deixar o espaço a mais, né? Vamos supor aqui que você vai fazer a sua modulação, aí desse lado de cima deu 2 metros, ao invés de 2,5 metros, deu 2,51 metros, por exemplo, ou 51,5. E embaixo deu 2,5 metros. Embaixo aqui deu 2,5 metros, né?
Aí o que você faz? Você vai pegar a medida da parte menor aqui, que é 2,5 metros, tirar os tamponamentos dos dois lados e tirar também mais 1 centímetro de cada lado aqui, dependendo do desnível. Aí quando você colocar a sua modulação, vai dar uma folguinha de cada lado. Aí você vem, cola a fita de borda acompanhando essa folga. Se você vê que a folga tá pequenininha, tá ali tipo dando 1 centímetro em cima, embaixo tá dando 8 milímetros, ou então tá dando 5 milímetros, a diferença tá pouca, você pode colocar silicone dos dois lados, aquele silicone à base de água, tirar com um pedaço de madeira para ficar bem retinho, limpar aqui o ABS e deixar. No outro dia, você vem colar a fita de borda encostando aqui na parede dos dois lados, que a própria fita ela vem e faz aquela funilada aqui do lado aqui, ó. Aí quem olha pensa que já é uma peça e que essa peça já acompanhou a parede, ok? Então jamais os módulos ficam funilados. Eles sempre são quadrados, quadrados mesmo. Ou retângulo, né? Se ele for mais alto ou mais largo, retangular ou quadrado. Jamais a base fica menor e lá em cima fica maior. Então, os módulos vão ser quadrados sempre ou retangular. E nos arremates você pode acompanhar a parede. Sempre a gente acompanha a parede nos arremates. Você não precisa deixar aquele tamanho absurdo. Você deixa um espaço pequeno, cola a fita de borda e no final dá tudo certo. Agora, pessoal, sobre altura. Vamos supor que você vai montar aí o seu móvel, o seu balcão. Desse lado aqui deu 70 centímetros e desse lado deu 71 ou 71,5. Então um lado está maior do que o outro, está mais alto do que o outro. O que você faz? Você vai fazer o seu plano de corte pelo lado mais baixo. Então você vai deixar uma folguinha aqui de uns 3 milímetros e fazer o seu módulo desse tamanho mais baixo. Então ele vai começar aqui, você vai fazer todos eles do mesmo tamanho e aqui vai aparecer uma brecha quando você colocar eles aqui na parede, tá? Aí o que você faz quando aparece essa brecha? Você pode simplesmente vir aqui, ó, e colar a fita de borda. Você pode começar a colar ela aqui, acompanhando até aqui, topando lá na pedra em cima. Se você tiver uma sobra de fundo de 6 milímetros, você puder cortar, você pode cortar e encher aqui essas partes, a parte de cima, tá? Colando com cola instantânea, ou o que for. Aí depois você vem colando a fita de borda, bem coladinho aqui, ó, até encostar aqui. Pega o estilete, corta ela, chega aqui, você põe uma régua aqui, corta, para ela continuar reta, vai cortando, cortando até encostar aqui. Antes de colocar as portas, a gente olha e vai ver que aqui, ó, ela começou em um espaço e aqui ela terminou um pouquinho mais alto. Quando você coloca as portas e a gaveta, isso acontece ainda, você continua vendo esse espaço. Porém, é quase que imperceptível, a não ser que a pista esteja exageradamente mais alta de um lado do que do outro. Então, você sempre tem que fazer assim, faz do lado menor, pega o plano de corte pelo lado menor, coloca os módulos, depois cola a fita de borda para fazer o acabamento. Agora, se você quiser colocar tamponamento por cima, eu quase não coloco, aí você pode planar o tamponamento acompanhando aqui o desnível da pedra, ok? Porém, o mais fácil, prático e que também funciona bem é só colar a fita aqui, fazer um cheio por cima, colou a fita, fez o acabamento da fita e já está tudo bem, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês umas fotos aqui na obra, para você ver que realmente é assim que a gente faz, tá? Olha aqui. Isso aqui, pessoal, tem um desnívelzinho nessa parede, bem pouco, mas tem. Então aqui eu deixei um espaçozinho aqui. Esse lado aqui, ó, ele tá um pouquinho menor. Parece que essa parede aqui, ela tá dando tipo uma barriga aqui, ó. Então, aqui tem um vão. Se eu deixar assim vai ficar feio. Eu posso simplesmente colocar uma fita, ou seja, um ABS. Se eu colocar ABS, o ABS ele é mais duro. Então, eu só colo ele aqui, ó. O ABS é aquela fita de borda de 1 milímetro mais grossa. Eu colo aqui, acompanhando a parede, beleza. Colo aqui embaixo para tampar o buraco, né? Lá embaixo da base. E aí, depois que tá coladinho aqui, pessoal, cola
Você pode colar com cola de contato, né? Passa na fita e passa na peça. E você corta com estilete aqui com muito cuidado para não estragar a peça. Depois que está cortado, você olha de frente, vai ver como se fosse uma peça já trabalhada, encostada aqui. Então você tirou o desnível da parede na própria fita de borda, no ABS de 1 milímetro, ok? Se esse desnível fosse maior e esse módulo tivesse que parar aqui, vamos supor que ele terminasse mais ou menos assim, funilando muito aqui assim, ó, tá? E continuasse aqui. Eu poderia instalar normalmente, depois eu colocaria um arremate aqui, ó, um arremate. No arremate eu faria esse ângulo, eu poderia colocar esse arremate e afundar ele um pouco para dentro, para dar a impressão de que realmente eu fiz um acabamento aqui, trouxe uma aparência bonita aqui na frente, e esse acabamento serviu para tampar, para não entrar nenhum bicho lá atrás, nenhuma barata, nem nada disso. Então você pode fazer só na peça e encaixar aqui certinho. Você vai cortar a peça com a serra tico-tico, vai usar o seu toco de lixa, né? Esfregar bem para ela ficar bem retinha. Você ajeita tudo no arremate, tá? Então tem que trabalhar o arremate. Outro exemplo aqui, pessoal, seria isso aqui, ó. Não tá dando para ver direito, mas essa torre aqui, ela estava exatamente com aquele mesmo problema aqui na parede. Eu colei uma fita de borda funilando aqui, ó. Quase não dá para ver, mas depois que eu colei essa fita de borda, o ABS aqui, ele tampou na parede e trouxe uma impressão de que é uma peça só. Então eu tirei o desnível da parede já com o próprio ABS. Se eu tivesse só a fita de borda, que é aquela mais fininha, eu poderia só colocar o silicone lá atrás, deixar o silicone secar bem. Então eu colocaria o silicone já bem rente com a peça, né? Depois de seco, eu colocaria a fita de borda e pronto. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó, você pode ver que está faltando ainda o arremate aqui do teto. Então eu viria um arremate aqui, eu ainda não tinha colocado, mas seria basicamente aquilo que eu falei. Eu ia medir aqui, pegar o meu arremate e ir ajustando ele, testando no teto até que ele entrasse aqui certinho. E aí eu colocaria as peças lá atrás para receber ele, empurraria ele e deixava ele ainda, pessoal, um pouco para trás. Tipo assim, quando é um arremate de cima, aqui ó, tem umas pessoas que chamam de fechamento, outros de arremate. O que vai em cima a gente pode empurrar ele bem e deixar ele recuado ali de 1,5 a 2 centímetros. Dá uma aparência melhor para o móvel quando você deixa o arremate de cima um pouco recuado, tá? Vamos ver mais exemplo aqui. Aqui, pessoal, esse armário aqui, esse móvel aqui já está todo com porta. Porém, eu coloquei as portas porque ainda não estava com esses arremates no local. Depois eu tive que tirar as portas para colocar ele. O certo é a gente montar o móvel e já fazer os arremates antes de colocar as portas, ok? Pode ver que aqui, ó, tá sem o arremate. E aqui também, e em cima também. Eu deixei o espaço aqui praticamente de 18 milímetros. Só que em cima tá dando uma funilada bem pequena. Então eu colocaria aqui o tamponamento desse lado. O tamponamento desse outro lado aqui. Já colaria a fita de borda encostando na parede, né? Certinho, desse lado também. Como aqui está bem pouco, é só passar o silicone bem passado ali, deixar certinho. No outro dia cola a fita de borda. E em cima também, só colocar aqui ó, o tamponamento, porque ele já está quase no teto, né? E depois que eu coloco o tamponamento, eu coloco a fita de borda aqui acompanhando o teto. Vou fazendo o acabamento certinho. E no final, pessoal, quem olhar aqui vai ver que o móvel está totalmente embutido e que não tem brecha nenhuma, ok? Vamos ver se tem mais exemplo aqui. Aqui ó, não precisou de nenhum arremate aqui. Aqui já foi direto na parede esse módulo. Aqui também não precisou. E eu acho que eu tenho mais um exemplo aqui desse mesmo banheiro na parte de baixo. Olha só, como aqui a gente não precisou de arremate, eu simplesmente encostei ele na parede aqui, ó. Encostei o tamponamento direto na parede e já instalei. Se tivesse precisando de arremate aqui, tivesse mais torto, então esse móvel já ia aparecer uma funilada aqui, ó. Tipo aqui assim já teria
um exemplo aqui como se fosse um funil, né? E aí a gente ia trabalhar esse defeito da parede no arremate, jamais no módulo e sempre no arremate. Esses armários aqui foi também praticamente a mesma coisa. Aqui eu coloquei um módulo, outro módulo e um módulo maior. Se você olhar bem aqui nesse local, a gente tem uma coluna. Eu cortei o fundo do módulo, depois eu passei ele para frente aqui, mas essa foto ele ainda não estava na frente, tampando aqui. Se você reparar bem aqui, ó, eu coloquei um arremate bem nesse cantinho. E esse arremate ele está embaixo dessa coluna aqui, ó. E aqui eu passei a tomada para frente. Tá vendo que aqui tem uma tomada? Tomada não, um interruptor. Passei o interruptor para frente aqui, ok? Aqui, pessoal, deu uma funilada. Eu só trabalhei esse arremate e passei o interruptor para frente. Então ele já recebeu o interruptor e já deixou o armário certinho. Então os módulos estão normais, sem alteração nenhuma, porém os arremates a gente vai trabalhando eles. Aqui, ó, eu ainda não tinha colocado o arremate aqui em cima. Então depois, quando eu for colocar aqui o arremate, eu vou estar ajustando ele de acordo com o teto. Eu posso pegar ele maior e fazer essa curva aqui do gesso. Geralmente nesse gesso tem essa curva aqui. Você pode fazer a curva cortando o arremate. Mas se você não quiser fazer essa curva, você pode instalar o arremate aqui certinho. Certinho mesmo. E deixar o buraco ali em cima. Esse buraco você pode tampar com gesso. Ou você pode colocar outra pecinha só em cima dele aqui, ó. Porque ele é um buraco que quase a gente não percebe ali. Então você coloca uma outra pecinha em cima e tá tudo beleza, ok? Seria basicamente isso. Aqui, ó, nessa cozinha eu já fiz aqui o arremate aqui em cima. Esse teto aqui, pessoal, ele tava bem desnivelado, então eu fui colocando aqui. Acho que ele parou por aqui mais ou menos, ó, o primeiro aqui. Eu ajustei esse aqui certinho no teto e depois eu ajustei o outro. Fui encaixando aqui, deixando ele um pouco recuado, ele está um pouco para trás. Se a gente olhar lá no finalzinho dá para ver. E aí a gente foi terminando aqui a nossa cozinha, deixando os arremates todos certinho. Nesse caso aqui, pessoal, eu já coloquei os módulos encostados no teto, tá vendo? Então aqui não precisou de colocar o arremate. Não deu nenhuma, ou seja, o teto ficou certo. Aqui desse lado, os módulos ele ficou um pouquinho mais alto que desse lado aqui, ó. Questão de mais ou menos 1 centímetro. Mas eu preferi topar no teto e deixar esse 1 centímetro aqui. Porque se a gente olha para frente aqui, a gente não vê que está torto. E se eu deixo aqui no teto para colar a fita, além de dar muito trabalho, às vezes você vê mais defeito aqui do que olhando aqui, ó. Então, se o defeito for 1 centímetro aqui, pessoal, não é muito compensativo você colocar o móvel no nível. Tem gente que tem a síndrome do nível. Não, tá desnivelado. Tá desnivelado porque você pôs o nível, mas se você estiver olhando, você não vê que tá desnivelado. Aí você põe o nível, deixa nivelado. Já no teto aqui, você vai ter um trabalhão para estar colando a fita e quando cola, qualquer pessoa vê que o teto tá torto. E olhando assim, ninguém vê. Então, às vezes, não é muito legal você estar sempre apegado ao nível. É melhor você olhar a estética e ver se vai funcionar bem e montar. Sem ter medo. Pode montar que dá certo, beleza? Se você quiser aprender mais e mais sobre como fazer os seus próprios móveis planejados, eu vou deixar o link do meu curso Marcenaria 4.0 aqui na descrição do vídeo. Lembrando que eu trabalho com móveis planejados, comprando MDF cortado e preparado, então eu sei muito bem do que eu estou falando e sei que realmente funciona, ok? Obrigado e até mais.